Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão especial da Câmara do Rio ouve ex-interventor do BRT e anuncia que vai acompanhar as promessas de empresários de ônibus de promover melhorias no sistema. Nesse momento temos que ver, em decorrência da intervenção, quais as mudanças que de fato o usuário receberá. CPI vai ouvir Tribunal de Contas do município para confirmar levantamento sobre situação precária de 73% das escolas da rede municipal. Em sessão que contou com a presença de vários vereadores, o ex-presidente da Câmara do Rio, Aloysio Freitas, é homenageado com a maior honraria da Assembleia Legislativa. A nossa família fica muito feliz de ter esse reconhecimento, de saber que, de alguma forma, esse legado fica. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente abre esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre o sistema BRT. O ex-interventor Luiz Alfredo Salomão foi ouvido na Comissão Especial da Câmara do Rio que acompanha a situação do modal. Ele apresentou aos vereadores um relatório feito ao final da intervenção da Prefeitura com sugestões para a melhoria do sistema. A comissão anunciou que vai acompanhar o serviço prestado pela Rio Ônibus, que com o fim da intervenção voltou a administrar o BRT. O ex-interventor do sistema BRT, Luiz Alfredo Salomão, apresentou um diagnóstico produzido ao longo dos 6 meses em que ficou à frente da ação. O prefeito Marcelo Crivella pôs a medida em prática no começo do ano devido à baixa qualidade na prestação do serviço conforme previsto em contrato. O relatório apontou institucionalidade, projeto, infraestrutura, declínio da frota, evasão, vandalismo, ordenamento urbano e gestão temerária como os principais problemas do sistema BRT. Com investimentos de 6 milhões de reais, as malhas da Transoeste, Transcarioca e Transolímpica juntas percorrem 120 quilômetros pela cidade. Nós temos os problemas de má gestão que estava sendo conduzida por uma administração escolhida pelas empresas, mas que fez contratos favorecendo pessoas ligadas aos donos das empresas e não aqueles que poderiam prestar melhor serviço a menor preço. Então, isso nós também corrigimos, mas não podemos garantir que essa retomada pela Rio Ônibus vá preservar esses contratos mais econômicos. O fim da intervenção da Prefeitura no sistema BRT foi anunciado no final de julho. A operação está a cargo da Rio Ônibus, o que representa a volta da gestão para a mão de empresários. Entre as condições estabelecidas para o acordo estão a reabertura das paradas da Avenida Cesário de Melo, investimento de 6 milhões de reais por ano na segurança do sistema, 18 milhões de reais anuais dedicados à reforma das estações, recuperação de 90 ônibus que estão fora de circulação e compra de novos 150 veículos. Os trabalhos da comissão especial vão se estender até o fim do período legislativo, até para acompanhar se as melhorias recomendadas pela Prefeitura vão ser cumpridas pela Rio Ônibus. Nesse momento temos que ver, em decorrência da intervenção, quais as mudanças que de fato o usuário receberá, uma vez que a insatisfação continua gigantesca por parte de quem precisa pegar e usar o BRT. E caso não haja esse aumento de frota, caso não haja essa melhoria nas estações, etc.,
O que poderá acontecer? Isso não ficou claro e senão nós vamos só repetir o problema e de repente até aprofundar. O vereador Átila Nunes se mostrou preocupado com a inauguração do eixo Transbrasil. Vai acontecer de vez uma explosão de demanda onde será impossível acompanhar o número de usuários do sistema, já que até para chegar a um novo ônibus é uma encomenda de 6 meses. O Transbrasil é um novo corredor que eu vejo com preocupação a maneira como ele está sendo pensado para 2020. O prefeito previa inaugurá-lo ainda em 2019, eu acho que isso é completamente impossível, essa altura do campeonato, e falta um estudo de demanda e falta um plano operacional para o BRT. A CPI que apura as condições de funcionamento das escolas da rede municipal fez hoje a segunda reunião. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do município revelou que 73% dos colégios se encontram em situação precária. A reunião serviu para a CPI definir os próximos passos. Por exemplo, os parlamentares vão encaminhar um ofício ao secretário municipal de Habitação e Infraestrutura. Durante uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga obras inacabadas, Sebastião Bruno disse que a cidade tem 110 escolas em condições precárias. Os parlamentares também decidiram pelo convite aos técnicos do Tribunal de Contas do município. O tribunal fez uma pesquisa mostrando que 73% das escolas estão em péssimas condições. Nós queremos que eles venham aqui, foi votado por unanimidade também, que eles venham aqui para nos esclarecer, tá certo? Isso para nós é muito importante, para que a gente vá e se aprofunde, na verdade, nas condições de trabalho, de saúde, que isso afeta muito, os professores e tudo mais. A Secretaria Municipal de Educação negou as informações. No documento diz que o tribunal fez uma pesquisa baseada em apenas 195 escolas dentro de um universo de 1.540. Os vereadores não descartam visitar essas unidades. O problema na educação é um problema muito antigo, de outra gestão, enfim. A dificuldade é muito complexa e a gente vai ouvir os técnicos, depois a gente vai fazer visita para poder comparar tudo, Então, claro, essa CPI tem todo empenho de ver como estão as escolas, como estão as saúdes dos funcionários, para ajudar também até o governo a ser fiscal do governo e ver o que a gente pode fazer melhor para a educação do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Educação, o vereador professor Célio Luparelli, é membro da CPI. Ele tem feito audiências externas nas escolas do município. Nós notamos que há, principalmente na questão da rede física, uma necessidade de reforma e de até ampliação em alguns casos, casos de escolas que não têm, por exemplo, cobertura de quadra ou não tem quadra para a prática das atividades de educação física. Esse é um exemplo. A sessão plenária desta quarta-feira teve início com a fala de vários vereadores sobre temas diversos. Entre os temas abordados pelo vereador Fernando William foi a crise no Centro Tecnológico, o CNPq. CNPq, que é um órgão de pesquisas importantíssimo, aliás, criado por um almirante ao tempo da ditadura, 50 anos atrás, para desenvolver a atividade de pesquisa tecnológica no país, através do seu responsável maior, diretor, informou ontem que não há dinheiro para manter o CNPq a partir do mês de setembro, por conta dos contingenciamentos, etc. e tal. Fica a sugestão de que a comissão já de segurança da Câmara e tal faça avaliação sobre tudo que vem acontecendo, se posicione no sentido de dar amparo e que os vereadores aqui, eu vou propor uma moção, assinem para que não haja a solução de continuidade nos trabalhos do CNPq. O vereador Fernando William também apresentou uma sugestão à Comissão Permanente de Segurança Pública. Eu sugeriria à Câmara de Vereadores que, através da Comissão de Segurança, e nós poderemos conversar isso com a mesa diretora e tal, criar as condições necessárias para que todos os familiares de cidadãos configurados como inocentes ou policiais militares mortos em confronto pudessem ter o apoio, o assessoramento, enfim, inclusive o assessoramento jurídico por parte da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, desde que esse fato acontecesse
aqui na cidade. Já o vereador Tarcísio Mota falou sobre as recentes mortes em operações policiais. 5 mortos em 80 horas, noticiava o jornal O Globo, sem saber que já eram 6 em 80 horas. O que dizer de uma situação como essa, de uma realidade como essa, que a gente precisa dizer, não é normal, não está normal, não estamos vivendo numa situação normal. Alguns desses jovens são marginais, são jovens marginais. Há 2 vítimas nesse grupo que provavelmente são inocentes. Para que todos saibam, na Segunda Guerra Mundial, 2/3 dos mortos eram inocentes. Esse é o resultado de uma guerra. Quando você tem uma guerra, quando você tem menores armados de Glock rajada e de fuzil, você tem o risco de disparos a esmo. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram o projeto de lei de autoria dos vereadores Raimon e Dr. Gilberto, que determina a implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para motocicletas nos sinais de trânsito da cidade. Ele visa ajudar no processo de segurança nas ruas do Rio de Janeiro para motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. É a construção de a instituição de uma faixa para motociclista, que é aquela questão da pole position, né, da primeira posição. Então está ali uma faixa, que é uma faixa de retenção para motociclistas. Aí depois daquela faixa que vem a faixa de retenção para automóveis. Porque hoje automóveis e motocicletas param na mesma faixa, um ao lado do outro, e na hora que o sinal abre, todo mundo sai junto. Então, existem muitos acidentes que acontecem muitos acidentes, e com esta distinção de uma faixa especial para os motociclistas, eles, na verdade, quando o sinal abre, eles saem à frente, porque são veículos de arrancada mais rápida, de velocidade inicial mais rápida, e aí a gente diminui também os acidentes entre motociclistas e motoristas de carro. E você vai ver no próximo bloco. Homenagem a Aloysio Freitas na Assembleia Legislativa reúne vários vereadores. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. O ex-presidente da Câmara Municipal do Rio, Aloysio Freitas, que morreu em abril aos 73 anos, foi homenageado com a maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio, a medalha Tiradentes. O repórter Sérgio Costa acompanhou a solenidade. O plenário da Assembleia Legislativa do Rio ficou lotado. Parentes, amigos e vários vereadores prestaram homenagem a Aloysio Freitas. Essa casa aqui está de parabéns, que eu trouxe para homenagear uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de trabalhar na Câmara Municipal, ser meu presidente, e uma pessoa muito digna e merece todas as honras de todas as homenagens. Aloysio Freitas foi presidente da Câmara Municipal do Rio e vereador por 5 mandatos. Ele morreu aos 73 anos, de infarto, no mês de abril. Médico e pai do também vereador Rafael Aloysio Freitas. A nossa família fica muito feliz de ter esse reconhecimento, de saber que, de alguma forma, esse legado fica, que, na realidade, os filhos acabam sendo o espelho dos pais, né? E eu estou muito feliz de poder participar desse momento, que é bem importante para a gente. A iniciativa partiu do deputado estadual Carlos Caiado, que presidiu a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes. Primeiro eu falar assim, eu assumi como deputado o primeiro mandato, a primeira proposta que eu fiz foi essa medalha Tiradentes. É um grande ser humano, é um grande político que deixa vários legados em nossa cidade, como presidente da Câmara, na parte política. Um filho também que deu continuidade ao trabalho exercido por ele, com brilhantismo. E o legado também como ser humano,
pessoa maravilhosa e também como um grande profissional que médico que era. Então, para mim é uma honra muito grande ser o condutor dessa homenagem, uma pessoa que foi muito especial para muita gente e para mim também, quando eu fui vereador da Câmara. Tê-lo como presidente foi uma honra e um aprendizado enorme. A medalha Tiradentes é dada às pessoas que prestaram serviços relevantes à causa pública. É a mais alta condecoração da Assembleia Legislativa do Rio. O Luiz foi uma pessoa, um vereador de alguns mandatos na casa, foi presidente da nossa casa e uma pessoa de muito respeito, de muita credibilidade, um político muito atuante que fez muito como médico, como vereador. Então quero parabenizar o deputado Carlos Caiado, seu filho que é colega nosso, né, Rafael Luiz Freitas, por essa justíssima homenagem. É de grande valia, né, o papel que ele representou dentro da nossa casa lá na Câmara, né? Tanto com os funcionários, tanto como presidente, tanto como parlamentar, vereador, grande vereador. Né? Fico muito honrado de ser convidado pelo deputado e pelo meu colega vereador Rafael de estar aqui presente. Nascido e criado na zona norte do Rio, iniciou a vida pública no trabalho voluntário, como médico da família, atendendo gratuitamente vários moradores do bairro de Irajá. Quem acompanhou essa trajetória destaca o trabalho solidário como médico. Quando eu digo doutor Aloysio, é porque eu o conheci há mais de 30 anos. Ele era médico como meu marido e era muito amigo do Gerson. Então, quando soube da iniciativa do deputado Caiado, nosso colega vereador até bem pouco tempo atrás, me emocionei. Eu sou bem sincero, eu não conhecia a trajetória do doutor Aloysio, mas conhecendo o filho dele, eu imagino o grande homem que ele foi. Eu não tenho dúvida disso, porque Rafael é um grande homem, então essa homenagem é perfeita, é maravilhosa. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga a instalação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT. Templos de religiões de matrizes africanas são homenageados com moções de louvor e congratulação. Vereadores aprovam em segunda discussão proposta que estabelece regras para fechamento e transferência de escolas. Projeto de lei cria mecanismos de proteção às crenças e dogmas religiosos. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à Federação de Bandeirantes do Brasil. E na Câmara do Rio, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Durante a homenagem ao CONIF, um vídeo foi exibido contando a história da instituição centenária. Na mesa, os integrantes do Conselho falaram dos resultados do trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos. O CONIF tem como objetivo a valorização, o fortalecimento e a consolidação dos 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 2 Centros Federais de Educação Tecnológica, Cefetes, e o Colégio Pedro II, que juntas contabilizam mais de 600 unidades em todo o Brasil. Ao todo, são cerca de 1 milhão de matrículas e 80 mil servidores. A gente fica muito feliz de receber primeiro todos os reitores do país, dos institutos federais aqui no Rio de Janeiro. O Instituto Federal do Rio de Janeiro está sendo anfitrião dessa grande reunião. E a Câmara Municipal reconhecer esse trabalho, e entregar a medalha Pedro Ernesto ao Conselho que integra todos os reitores, eu acho que é um reconhecimento desse trabalho. Então a gente fica muito feliz e fico feliz pela minha cidade recebê-los tão bem assim e fortalecer essa ação que eles já desenvolvem ao longo desses anos aí na rede federal. Reitores de unidades federais de educação de vários estados do país também foram homenageados com moções de aplausos e louvor. Representando a instituição, o presidente do Conselho, o reitor Jerônimo Rodrigues da Silva, recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Quando nós recebemos esse reconhecimento, do trabalho, muitas vezes abnegado, dos reitores e reitoras, isso faz com que a gente busque lutar para que a rede federal continue sendo estratégica e que ela realmente venha prestar o serviço de inclusão na oferta de um ensino público de qualidade. Para o vereador Raimon, a iniciativa é fundamental para ressaltar o importante papel do Conselho no avanço da educação do país. Homenagear o Instituto Federal significa trazer para o rol dos homenageados com a medalha Pedro Ernesto uma dignidade ainda muito maior. Pedro Ernesto, que foi um homem
além do seu tempo, um homem que vislumbrou outras possibilidades para a democracia e para a cidadania brasileira. Ele certamente, essa medalha hoje está muito mais dignificada, porque homenagear o IF é isso, é dizer que a gente quer valorizar mais e cada vez mais uma educação que seja de qualidade, de excelência, gratuita, para todos e que discuta a possibilidade de a educação, ser emancipadora e libertadora. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.